ter você conosco aqui em mais um episódio do Café com Zé. Hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. Nós vamos testar algo diferente, porém com a mesma entrega, com a mesma dedicação e com a mesma determinação. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir para que você, se estiver assistindo, se estiver curtindo, se estiver fazendo sentido para a tua vida, para o teu negócio e estiver melhorando os seus resultados e as suas decisões, cara, dá 5 estrelas pra gente no Spotify, é muito importante. Compartilha os vídeos nas redes, no YouTube. Inclusive, siga nosso canal também no YouTube, porque é muito importante. Nós gastamos muita energia, nós entregamos muito tempo do nosso dia para que você tenha aí do outro lado um conteúdo de qualidade, um conteúdo pensado e um conteúdo que faça realmente mexer o ponteiro do teu negócio. Afinal, nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de grana e para isso você tem que ter sim uma melhoria, você tem que ter sim uma condição de mudar de onde você está, conseguir sair do teu ponto A e ir para o teu ponto B, tá? Então hoje nesse episódio eu quero bater um papo com você aqui sozinho. Eu quero compartilhar com você um assunto que para nós é muito importante, um assunto que nós defendemos muito. Eu trouxe até a minha colinha aqui, porque vocês vão ver sim que eu vou olhar para ela, porque eu não quero perder a minha linha de raciocínio, eu não quero perder o fio da meada e eu quero entregar para você que está aí do outro lado o melhor conteúdo possível, tá? Hoje eu quero convidar você a mergulhar comigo, a tomar um café com o Zé e a gente vai falar muito sobre atendimento. Nós vamos falar muito sobre esse pilar que ele é muito importante. Na verdade não, eu vou corrigir. Ele é fundamental para você que tem produto, que vende produto, seja físico, seja online, para você que presta um serviço, para você que trabalha numa grande empresa, numa companhia, ter compreensão, entendimento e prestar um bom atendimento é fundamental para que o teu negócio cresça, para que a tua receita aumente, para que teus colaboradores não te larguem. Porque é muito importante a gente falar aqui, tem uma frase muito legal que ela fala o seguinte: os funcionários, eles não trocam de empresa, eles não trocam, os colaboradores não trocam de CNPJ, eles trocam de líder. E isso serve também para quando você está buscando novos clientes, para quando você precisa melhorar teu LTV e aumentar a recorrência dos teus clientes. Isso serve para você que está treinando o teu time, para você que está contratando, fazendo um processo de seleção. Isso tudo é atendimento. Isso serve para você também na sua vida pessoal. Se você estiver num relacionamento, se você estiver numa confraternização, atendimento ele é fundamental para todas as esferas da tua vida. Então isso é muito importante a gente deixar isso claro, a gente deixar isso muito transparente aqui, porque se você quer, presta atenção, se você realmente quer e busca uma qualidade no teu negócio, uma longevidade no teu negócio, se você não quer ter simplesmente aqueles 15 minutinhos de fama, você vai precisar olhar com carinho para o teu atendimento. E quando eu falo de atendimento, eu estou falando o seguinte: eu sei que nós temos e passamos por dias que nós não estamos tão bem. Nós passamos por dias que as coisas parecem não dar certo. Aquele dia que às vezes você chega a pensar e fala assim: cara, por que eu saí de casa hoje, bicho? Por que eu levantei hoje? Você não já passou por isso? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado nos ouvindo já passou por essa situação. Não é possível que você é diferente dos demais. E tá tudo bem, é isso que eu quero falar para você. Tá tudo bem esses dias. Tá tudo bem acontecer isso. O que não tá tudo bem é a forma como você lida com eles. O que não está tudo bem é a forma como você escancara essas frustrações, essas decepções, esses momentos. E é justamente por isso que eu trouxe esse tema de atendimento. Porque você consegue usar ele do macro ao micro. Você consegue adaptar o teu atendimento, seja para a tua vida pessoal, seja para a tua vida pessoal. E é isso que a gente quer falar aqui agora. Então, o atendimento, ele é crucial. Ele é um alicerce muito forte. Quem me conhece sabe que eu falo muito de alicerce. Quem me conhece sabe que eu vim de uma base de construção civil. E essa base, ela me traz um certo empoderamento para falar sobre isso. Porque eu quero que você faça a seguinte reflexão.
eu quero que você pense comigo o seguinte. Imagina que eu te convido para que a gente possa fazer um churrasco em casa. Para que a gente possa, sei lá, tomar um café. Ou fazer um almoço, um jantar. E você chegando em casa, você vai poder gostar ou não gostar de muitas coisas. Você vai poder gostar ou não gostar do acabamento. Você vai poder gostar ou não dos revestimentos, pintura, decoração, mobília. Tudo que tiver na casa, você vai ter a sua própria opinião. Você vai tirar a sua conclusão de lá, concorda? E sabe o que eu quero te dizer com isso? É o seguinte. Tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que é estético, não é o mais importante. Porque o que realmente é importante naquela casa, o que realmente faz com que aquilo esteja de pé e proporcione aquele ambiente, aquele momento, você não está vendo. É o alicerce da casa que sustenta ela. É o alicerce que sustenta, que dá a sustentação para que aquilo tudo possa acontecer. E por isso eu estou falando de alicerce antes de a gente entrar na comunicação, no atendimento. Porque o atendimento, ele é sim um pilar importante do alicerce da sua casa. Se você não entender disso, não adianta. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir, que você vai se frustrar, que aquilo não vai dar certo. E sabe o que é mais louco? Aquela sensação de que fala, cara, acordei cedo, me dediquei, cumpri o começo do meu planner, da minha agenda, dos meus objetivos, das minhas metas, mas parece que não tá legal, velho. Parece que eu não consigo. Porque você tem um sentimento por dentro de frustração. Você não consegue reter seus clientes. Você chega naquela venda, naquela negociação que está indo muito bem, você está conseguindo quebrar suas objeções, você está conseguindo trazer o cliente para o teu lado, mas na hora de dar aquele cheque mate, falta. E aí você muitas vezes não consegue entender o porquê disso. Você não consegue entender o porquê que isso está acontecendo. E eu quero dizer que não estou falando e não estou cravando aqui com a verdade absoluta de que o problema é atendimento. Mas eu tenho certeza que atendimento pode sim estar relacionado à sua falta de resultado. E por isso eu trouxe alguns pontos aqui, alguns pilares que eu acredito que façam muito sentido. Eu acredito que vão te dar muito embasamento e vão fazer com que você consiga filtrar melhor, com que você consiga tomar as melhores decisões. Mas o que é atendimento? Na nossa concepção assim, Zé, o que pode ser considerado atendimento? Atendimento é toda forma de relacionamento que você tem com alguma pessoa. Atendimento é onde você consegue moldar a primeira impressão. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Então, isso é moldado, isso é criado através do teu atendimento. Através da forma como você recebe aquela pessoa, através da forma como você inicia uma comunicação, um diálogo, da forma como você é ou não claro com isso. Então, o atendimento ele vai proporcionar para que você tenha uma impressão para esse possível cliente, esse cliente mesmo já sendo antigo, boa ou ruim. É onde você vai ter o teu termômetro. Imagina que o atendimento ele serve também como um termômetro para você aquecer esse cliente ou você esfriar essa venda, esfriar esse cliente. E o que acontece quando você esfria um cliente ou quando você não consegue aquecer ele na temperatura ideal, naquela temperatura que fala assim, é agora que eu coloco, é agora que eu finalizo. E quando eu digo temperatura, imagina você fazendo café. Você pega a água e você não coloca ela para ferver. Você coloca ela para ferver. E o que acontece? E o que acontece se você simplesmente colocar ela no fogo ali e logo em seguida colocar ela para coar o café? Esse café vai ficar frio. Esse café está fora do ponto. E muitas vezes esse café não está do jeito certo. O que você tem que fazer? Colocar essa água para aquecer. Na hora que ela chega na temperatura certa, que ela começa a ferver, o que você faz? Você pega, aí sim você coloca no café, não é isso? É a mesma coisa que o atendimento. O atendimento ele serve como termômetro. E aí, o que eu quero falar com vocês aqui? Esse termômetro ele vai eliminar críticas, ele vai fazer com que você consiga quebrar objeções mais fácil, ele vai fazer com que você tenha
aquela sensação, que o seu cliente tem aquela sensação que tipo, ele te conhece há anos, mesmo tem acabado de te ver, te conhecer, de falar bom dia, boa tarde. E é o atendimento que constrói essa primeira ponte, esse primeiro elo dessa ponte. Tá? Então, entender de atendimento, ter um atendimento muito sólido, ele é fundamental para você dar essa solidez. E quando a gente fala de atendimento, para que também não fique muito extenso e que a gente consiga ir direto ao ponto, eu quero deixar para vocês aqui 3 tópicos que para mim são importantes para que você olhe no seu atendimento, 3 tópicos para que você consiga maturar melhor esse atendimento e no final você mesmo consiga entender e interpretar, putz, tive um bom atendimento ou não. E até mesmo que esse atendimento anterior, que aquele relacionamento que você teve de manhã, ou aquele atendimento que passou antes de chegar no atual, ele não atrapalhe a próxima negociação, ele não esfrie o próximo fechamento. Porque é muito importante a gente deixar claro que eu mesmo já perdi venda de evento, porque na primeira negociação do dia foi muito chato, foi difícil, saiu fora do meu controle, eu acabei me frustrando e aquilo ferrou o resto da negociação, o resto das reuniões de todos os dias. Então o que eu acredito? Eu acredito em 3 pilares muito importantes para você ter um bom atendimento. Primeiro pilar, sensibilidade. Segundo pilar, ótica. Terceiro pilar, posicionamento. Se você conseguir entender desses 3 pilares, se você conseguir entender o significado dessas 3 palavrinhas juntas num atendimento, com certeza você terá um atendimento de qualidade. Com certeza o teu termômetro vai estar sempre aquecido e o teu cliente satisfeito. E sabe o que é louco? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes, daquela situação de que o cliente não te troca, mesmo o teu produto não sendo o melhor naquele atual momento, mesmo às vezes o teu valor, o teu preço, eu não estou falando de valor, preço não ser o mais em conta, e mesmo assim o cliente opta por você. Mesmo assim o cliente fecha com você e mais do que isso, cara, ele te indica. É muito louco, mas ele te indica. E você sabe por quê? Já parou para pensar por que isso? Será que é só porque você é mais bonito, tá mais cheiroso? Ou será que é porque ele tem uma confiança e você transmite uma credibilidade muito forte para ele? E essas 2 palavras, elas vêm através do bom atendimento, cara. Então, quando eu falo de sensibilidade, de ótica e de posicionamento, eu tô querendo que você, aí do outro lado, tenha em mente realmente o quão importante é você olhar para isso. E é como um tripé. Se uma dessas 3 palavrinhas não tiver na mesma sinergia, se elas não tiverem numa zona de equilíbrio, o que vai acontecer? Vai cair. Não vai parar em pé. Então, você pode até, às vezes, em determinados momentos, estar nivelado para baixo. Mas você precisa, presta atenção, você precisa entender disso. Você precisa fazer com que essas 3 palavrinhas realmente estejam equilibradas dentro de uma zona de equilíbrio. Para que teu tripé, às vezes, ele pode até ficar um pouquinho torto, mas ele não caia. E quando eu falo de sensibilidade, o que para você aí do outro lado, você que está ouvindo, você que chegou até esse momento, o que para você é ter sensibilidade no teu atendimento? Fala para mim. O que você acredita que é ter sensibilidade num atendimento? Cara, quando a gente fala de sensibilidade no atendimento, nada mais é que você ter a capacidade e a percepção das emoções do teu cliente e do teu possível cliente. Putz, mas eu tenho que entender de emoção do meu cliente, eu tenho que ser um psicólogo do meu cliente? Por vezes sim. Por vezes você vai ter que entender que vai muito além das palavras que são ditas. Existem clientes que às vezes chegam no local, te mandam uma mensagem de WhatsApp, um áudio, uma ligação e você percebe no tom de voz que aquele cara não está bem. Ou que aquele cara está com um certo desespero. Ele está transmitindo um sentimento ou uma emoção além do normal. Já passou por isso? Porque aqui acontece muito. Acontece muito de às vezes a gente está fazendo uma prospecção para um evento, prospecção de patrocínio para alguma coisa e na voz, na visita, no bom dia, no boa tarde, nós percebemos que ele está exalando um sentimento, que ele está com alguma emoção muito aflorada, fora do ponto. E isso vai muito além do que ele está dizendo, vai muito além das palavras que estão saindo da boca dele. Isso passa por uma compreensão. Presta atenção, gente, é sério. Pode parecer, às vezes você pode estar ouvindo do outro lado e falar, cara, é muito simples isso.
realmente é simples, mas eu tenho certeza que às vezes você não olha para isso, caramba. E às vezes você tá deixando dinheiro na mesa, cara. Você tá deixando dinheiro na mesa por não olhar para essa coisa simples. Então, eu quero que você entenda que entender de atendimento, ter um bom atendimento é você entender ter a sensibilidade de compreender o que teu cliente está falando. E não pelas palavras, mas pelo olhar, pela velocidade, pela forma dele se expressar, pela dicção, pela postura, pela velocidade dos movimentos, pela insegurança que ele está transmitindo. E você, eu te pergunto, você consegue ter essa interpretação? Você consegue ter essa sensibilidade de ler, de fazer a leitura disso? Porque é muito importante. O que acontece? Você acaba conseguindo captar literalmente o sentimento que ele quer te oferecer. E aí quando você capta isso, você consegue ter um presente. Quando você tem a sensibilidade de entender o que o cliente está falando, quando você tem essa sensibilidade de captar o que ele está querendo dizer além das palavras, você acabou de ganhar um presente. Qual que é esse presente que você ganhou? Você deu o primeiro passo para que você feche aquela venda. Você deu o primeiro passo para que teu cliente opte por você por valor e não por preço. Você deu o primeiro passo para literalmente se destacar da concorrência, se destacar no seu mercado, se destacar no que você está se propondo a fazer e no objetivo que você está se propondo a atingir. Então, quando você tem e capta isso, quando você ganha esse primeiro presente, a gente vai para a segunda parte disso. Qual é a segunda parte? É você entender que a sua ótica não é a ótica dele. Quando a gente fala pela ótica, quando a gente fala da olhar, entender e olhar pela ótica do cliente, é você conseguir aprender e olhar qual que é a necessidade dele. Qual que é realmente a dor que ele precisa que alguém resolva, cara. Porque acontece muitas vezes que a gente vê, e eu passo muito por isso quando eu vou comprar roupa, eu passo muito por isso quando a gente está consumindo algo. Porque é muito importante enfatizar o seguinte, todo vendedor, antes de vender algo, ele consome algo. Então, antes de eu vender algo para uma pessoa, eu também consumo algo. E a gente passa por essas situações de muitas vezes a pessoa ela não querer entender o que eu realmente preciso, qual que é realmente a minha necessidade. Mas ela quer me empurrar o que está na promoção, ela quer ter um pré-conceito sobre o que ela acredita que é o que eu preciso. E muitas vezes essa ótica ela é fechada. Como uma pessoa que precisa literalmente de óculos, uma pessoa que literalmente precisa usar óculos e ela tira o óculos, ela com certeza não consegue enxergar bem, enxergar nítido, ter uma nitidez no que ela está querendo passar, no que ela está querendo se propor a fazer. É a mesma coisa quando a gente está falando de atendimento. Quando você aprender a olhar pela ótica do cliente, você vai conseguir se colocar no lugar dele, você vai conseguir entender a expectativa que ele está criando em cima de tudo que você está falando. Porque o que acontece? Nós criamos expectativas em toda a comunicação, em todo o diálogo. E aí? E se essa expectativa for muito alta e depois ele tiver uma decepção? É você o responsável. É você que vai se ferrar. É você que perdeu um cliente e o mais louco, é você que perdeu um profissional que vai divulgar o teu trabalho de forma gratuita. Esse é o lead mais barato que tem, galera. O lead mais barato que tem hoje é uma pessoa que está falando de você para os outros. É uma pessoa que está entregando o teu produto, embalando o teu serviço, sem você ter um custo adicional nisso. Isso é o mais louco. E sabe por que essa pessoa vai fazer? Porque, como eu acabei de falar para vocês, quando você passa credibilidade, quando você transmite credibilidade, quando você passa confiança, isso tudo vem através de um bom atendimento. E quando você consegue olhar e entender a ótica do teu cliente, isso fica muito mais fácil. Você consegue permitir com que as soluções que você vai oferecer realmente vão fazer a diferença na vida do cara. Realmente ele vai comprar acreditando que é a melhor coisa que ele tinha que ter feito. E aí tem um negócio que é muito legal, né? Porque todo mundo gosta de comprar. Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer ser obrigado a comprar algo. Ninguém quer ser obrigado a efetuar aquilo. Ele quer fazer por livre e espontânea vontade. Nós compramos por emoção, porém nós justificamos com a razão. E essa justificativa é quando a gente chega no nosso namorado, nossa namorada, nossa esposa e fala para ela e tenta justificar para ela de uma forma racional que a gente fez o melhor negócio do mundo.
E tudo isso, turma, passa por um bom atendimento. Tudo isso passa por você que está aí do outro lado ouvindo entender que o atendimento é onde você vai começar a construir a tua ponte. Não adianta você ter um produto foda, não adianta você ter o melhor produto do mercado, não adianta você ter um preço competitivo, não adianta você ter, sei lá, uma situação que o concorrente não tem. Se você prestar um atendimento de merda, o cara não compra. Se você não olhar para o atendimento, não vai dar certo. E você conseguir olhar e ter a percepção da ótica do teu cliente, você conseguir olhar e ter essa percepção voltada para o que o seu cliente está sentindo, o que o seu cliente está realmente necessitando, é fundamental para que as coisas aconteçam. Então, a ótica é o que vai te trazer, literalmente, o resultado que você está construindo lá. É o que realmente vai ajudar com que você consiga colocar... Como brincar de Lego, sabe? Se você colocar o Lego errado no lugar errado, ele não encaixa. Não adianta. E aí você vai ficar se martirizando, dando murro em ponta de faca até que, puta, gerou. Só que tem uma diferença quando você está brincando de Lego do videogame para a vida real na tua empresa. Quando você está jogando videogame, se você morrer, você reseta e começa de novo. Se você, por algum motivo, não conseguir fazer e concluir aquela fase, o que você vai fazer? Começa de novo. No videogame você não tem frustração. No videogame você pode até ficar irritado, nervoso com aquela situação, mas você começa de novo. Agora na vida real, na tua empresa, no teu negócio, aonde você usa para levar, que é onde você precisa para levar o ganha-pão para sua casa, o sustento, a realização dos seus objetivos, talvez você não tenha uma segunda chance. Não é simples assim, ó, reseta e começa de novo. E por que você vai esperar dar merda para que você fique buscando outro cliente, se matando? Isso vai virando uma bola de neve. Isso vai entrando numa concepção, o que você tem? Você nunca pode estar satisfeito com o que você tem. Você está sempre tendo que buscar mais. Porque você não consegue manter clientes na casa. Você não consegue melhorar a tua postura. Você não consegue fazer com que realmente esse resultado aconteça. Então, atendimento, ter essa clareza é fundamental para isso, turma. É muito importante mesmo. E eu tô falando de três pilares que você, volta a dizer e ser repetitivo nesse ponto. Eu vou ser chato com isso. Parece que é uma coisa simples, parece que é uma coisa que não faz sentido. Mas isso é o que vai mudar o game. Muitas vezes nós queremos enfeitar o que não precisa ser enfeitado. Muitas vezes nós buscamos argumentos onde não precisa. O básico bem feito, galera. O básico bem feito vai resolver o teu problema. Vai resolver a dor, não só sua, como do seu cliente. E para isso, ótica é fundamental. E o terceiro pilar que a gente vai bater um papo aqui agora é sobre posicionamento. E o que pode ser posicionamento? Tem um ditado que fala assim, ó, o cliente sempre tem razão, né? Mentira. Mentira. O cliente só vai ter razão se ele realmente tiver razão, cara. O cliente só tem sempre razão para quem? Primeiro, não tem posicionamento claro. Segundo, não confia no seu produto ou no seu serviço. E terceiro, não tem convicção do que tá falando, porra. Pode parecer chato isso, mas é verdade. Isso passa por quê? Pela sua falta de posicionamento, abençoado. É muito louco, porque a gente já tem a mania de falar sim para tudo. Vou melhorar, desculpa. Nós temos a mania de falar sim para todo mundo e não para nós mesmos. E esse nós mesmos eu estou incluindo a empresa, velho. Eu estou incluindo o teu negócio, o teu serviço, o teu bem mais precioso, que é teu tempo. Até quando, presta atenção, até quando você vai ficar brincando com o que você tem de mais precioso? Até quando você vai ficar negligenciando os fatos? Quando você entende de posicionamento, você começa a se apresentar para o teu cliente melhor. Você vai aumentar a tua clareza na sua comunicação. Nossa comunicação é fundamental, cara, e é importantíssimo. Mas, para que ela seja clara, nós também temos que entender sobre posicionamento. A sua consistência, ela fica muito melhor. Sabe quando as coisas começam a fluir? Você não fica tão preocupado com o que você vai dizer, se vai encaixar ou se não vai encaixar aquela frase, se aquela palavra ou não faz sentido. Isso tudo é porque você não consegue se posicionar. Isso tudo é porque você não consegue realmente deixar claro para o seu cliente. Quando não der, é não, galera.
Quando você não conseguir atender, seja por horário, por data, ou por produto, ou porque por algum motivo você não consegue entregar realmente aquilo para o teu cliente, não consegue entregar o teu melhor, eu sei que a gente precisa vender, eu sei que a gente precisa aumentar faturamento, eu sei que muitas vezes a gente está com a corda no pescoço para bater meta e você vai falar assim, eu dou um jeito, deixa que eu vou resolver, eu vou fazer. Cara, não vai fazer, vai dar merda. Isso você está cavando a tua própria cova. Vai chegar uma hora que você não consegue sustentar isso. É muito melhor você se posicionar e falar, cara, infelizmente, nesse momento eu não consigo te entregar o que você está pedindo. Infelizmente, nesse escopo que você está me passando, eu não consigo. Agora, se você precisar A, B, C, D, isso aí é o que eu faço. Isso é o que eu consigo e eu vou te entregar com qualidade. É diferente. Não tenha medo de posicionar-se perante o seu cliente, o seu possível cliente. Porque, ao contrário do que as pessoas acham, isso não vai fazer com que você tenha um déficit de receita. Pelo contrário, vai trazer um aumento significativo nos teus ganhos. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Porra, Zé, mas por que você tem tanta certeza? Por que você acha que isso é tão importante? Porque eu vivi isso. Porque durante muito tempo eu só sabia falar assim, eu ia dar um jeito, eu resolvo, vou ver, quem sabe, dá sim, dá certo. Só que nem sempre dava. Nem sempre dava para me entregar o que o cara queria, e aí? Aí eu tenho que inventar uma desculpa, eu tenho que pensar em outra coisa, aquilo vai virando uma bola de neve, aí aquela mentirinha que é leve vai aumentando, e às vezes não é mentira, é só uma falta de posicionamento lá atrás. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Você perdeu o faturamento, você perdeu o cliente, você perdeu indicação, você perdeu tudo, pelo simples fato de você não conseguir se posicionar pelo seu cliente. E posicionamento, sim, é um pilar para o teu bom atendimento. Posicionamento é o que vai fazer sentido para o teu bom atendimento. E aí, é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado, às vezes se pergunta, cara, se eu me posicionar, eu vou perder cliente. Eu quero te convidar a fazer um teste. E eu vou fazer um negócio. André, vamos colocar na descrição desse episódio, quando sair, o e-book de atendimento, tá? Eu vou compilar tudo isso que eu tô falando para vocês aqui agora num e-book que nós temos de práticas mesmo. Como você mensurar o teu atendimento. Como você literalmente validar esse atendimento. Então eu vou deixar para você aqui na descrição. Gratuito, você pode baixar, compartilhar, fazer o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é deixar de ver, porque vai mudar o teu resultado, eu tenho certeza. E aí, quando a gente entende de sensibilidade, de ótica, de posicionamento, eu com certeza tenho um melhor atendimento. Com certeza o meu atendimento ele sobe de nível. Eu subo a régua, eu nivelo isso para cima. E aí, cara, meu concorrente que corra atrás. Porque ao contrário do que muitos pensam, você não tem que passar os teus dias buscando um ponto fraco do teu concorrente ou tentando melhorar o que você não é bom. Velho, foca no teu talento, foca no que você é bom e, cara, deixa muito claro e transparente a forma como você age, a forma como você vai entregar. Isso tudo passa por um bom atendimento. Isso tudo passa por você ter essa clareza, ter essa sensibilidade ao entender o seu cliente, aprender a olhar pela ótica dele e, mais importante, se posicionar. Se posicionar e aprender a falar para ele, até aqui eu posso ir, daqui para frente não dá. Daqui pra frente eu não consigo. E eu sei que por vezes você vai falar isso precisando daquela grana, precisando fechar aquele negócio. A tua meta tá faltando, vai ficar por aquilo ali. E muitas vezes não é nem a meta, tá? É o mínimo. Mas confia no que eu tô te falando. Se posicione, porque você vai subir o nível do teu atendimento. Você vai conseguir fazer com que você tenha muito mais clareza na interpretação do outro com você. E como você pode, pra gente, dica prática, vai, porque agora eu falei para vocês o que eu acredito que é bom, o que é importante para que você tenha um bom atendimento, sensibilidade, ótica e posicionamento. Mas como, José, como eu posso literalmente desenvolver uma melhor sensibilidade, entender uma melhor, olhar para uma percepção de ótica diferente e me posicionar diferente? Como eu faço isso? Vamos lá, vou falar com umas dicasinhas práticas aqui, que eu acho que isso é fundamental. Primeira coisa, desenvolver a tua escuta ativa. Você tem que aprender a ouvir realmente o teu cliente.
Mas não só ouvir no sentido de ficar calado. Desenvolver uma escutativa não é simplesmente ouvir o seu cliente. Ó, André, eu acho que isso dá um tema também, tá? A gente pode gravar um outro sobre isso. Escutativa não é você só ficar calado. Escutativa é você estar presente. Presta atenção nessa diferença e nessa compilação. Se você quer desenvolver uma escutativa com o seu cliente, se você quer literalmente conseguir melhorar a sensibilidade, olhar para uma ótica diferente, você vai ter que desenvolver sua escutativa. E a sua escutativa não é só você ficar calado. Não é apenas aquele ditado, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. É você entender e estar presente, atento, focado, direcionado, sem distração. Não conversar com a pessoa assim, ó. Não, concordo. Entendi. É você estar ali, ó. Você tá focado no que o cara tá falando. É você estar 5 minutos com o cara focado, 3 minutos focado, 10 minutos focado. É você estar com aquele cara. É aquele momento, é você e ele. Seja por telefone, no WhatsApp, seja presencial, não importa. Esteja presente. Quando você melhorar essa escutativa, você vai conseguir interpretar melhor as necessidades dele. Você vai conseguir alinhar, cara, as expectativas com o teu cliente. E tem o Caio Carneiro fala um negócio que é muito louco. Ele fala que quando você conseguir fazer quando você conseguir fazer acordos no teu negócio, as coisas elas fluem. O que é fazer acordo? É você falar assim, ó, eu vou te entregar isso, ok? O prazo que eu tô te pedindo é esse, entendido? Você tá me retornando que eu tenho que entregar nesse ou nesses dias, ok? O valor ficou em tanto, certo? É você deixar muito claro aquilo. Aquilo está acordado entre você e ele. Por quê? Porque isso gera um alinhamento de expectativa. São os acordos que vão gerar o alinhamento das expectativas suas e dele. E quando você alinha essas expectativas, bingo! Você consegue ter a compreensão dele. Você realmente consegue começar a compreender ele. E a ótica passa a ser pela ótica dele, não pela tua. Então, para isso, desenvolva a escutativa. Segunda coisa, desenvolver a sua empatia. Você tem que aprender a ser empático, a realmente se colocar no lugar do cliente. Entender o porquê que ele está falando aquilo, seja de negociação, seja de desconto, seja porque ele falou alguma coisa do teu serviço. É você literalmente conseguir entender qual que é a frustração que ele já teve, qual que é os desejos que ele tem. Porque assim, ó, você já imaginou que, por exemplo, a pessoa que chegou até você, num determinado momento, você não é o primeiro assunto que ela está falando daquilo, você não é o primeiro lugar que ela está buscando aquela resolução, você não é a primeira pessoa que ela está entregando aquilo, que ela está querendo buscar resolver aquele problema. Engasgou aqui. Então, imagina comigo, ela pode estar carregando um histórico de frustração. Imagina que ela já passou em 2 ou 3 pessoas ou empresas que fazem a mesma coisa que você e nenhuma delas ela trouxe um resultado positivo. Ela já está carregando aquelas frustrações, aqueles sentimentos negativos e com certeza ela vai chegar cascuda para ti, velho. Com certeza ela vai chegar áspera. Ela vai chegar desfilando veneno para você para todo lado. E aí? Como que você arrebenta isso? Óbvio, com um bom atendimento, que é o que a gente está falando aqui. Mas um dos pilares para que isso aconteça, uma das dicas para que você consiga melhorar isso, é aprender a quebrar ela na empatia. É você literalmente se colocar no lugar dela. É você compreender, ou pelo menos tentar compreender o máximo a dor dela. Isso é ser empático. E quando você gera um atendimento com empatia, a sua conexão emocional com o teu cliente ela aumenta muito, velho. Muito. O cara vai conectar contigo de uma forma que é surreal. E quando você consegue gerar essa conexão emocional com o teu cliente, você automaticamente gera o quê? Muitas vezes uma dependência. Não uma dependência negativa, galera, mas uma dependência na questão de autoridade, numa dependência na questão de influência.
Toda vez que o teu cliente pensar no que você faz, se você tiver uma conexão emocional com ele, só vai vir o teu nome, só vai vir o nome da tua empresa. Acredita no que eu tô te falando. O cara não vai pesquisar, o cara não vai buscar outro. Porque para ele você é autoridade naquilo. Você vai resolver aquela dor. Mas para isso, você tem que conseguir criar esse elo, essa conexão emocional. E essa conexão emocional passa por um atendimento empático. Mais uma dica prática. Vou respirar para não falar palavrão. Mais uma dica top para você que quer desenvolver um bom atendimento. Olha, é muito louco isso, mas é importante. Seja apaixonado por problemas. Você entendeu a frase? Você entendeu o que eu estou dizendo? Seja apaixonado por problemas. Quando você é apaixonado por problemas, você é um resolvedor. E todo mundo que está indo atrás de você, seja do seu produto, do seu serviço, seja ele digital ou físico ou digital, seja ele em grande quantidade de escala, seja para varejo, seja para B2B, B2C, não importa. Não importa. Se a pessoa está te procurando, é porque ela tem um problema. Se ela está te procurando, se ela chegou até você, é porque ela tem uma dor e ela precisa resolver alguma coisa. E quando a gente busca resolver uma dor, o que a gente precisa? A gente precisa de um remédio. Imagina que você está com uma dor de cabeça absurda nesse momento e essa dor de cabeça não está deixando nem que você se concentre e preste atenção aqui nessa aula, nesse bate-papo. O que você vai precisar? Vai precisar tomar um remédio. Mas você vai lá e toma umas gotinhas de um remédio, aquilo parece que cai como uma luva, não é? É exatamente isso que você tem que ter para o seu cliente. Você tem que ser um resolvedor de problemas para ele. Tem que ser um remédio na dose certa. Então, para isso, você tem que ser apaixonado pelos problemas. Você tem que... Não pode ser aquele cara que, puta, viu um problema, deixa eu me esconder debaixo da mesa, tchau. Não, velho. Qual que é o teu problema? Vem aqui, vamos resolver. É literalmente aquela frase, você tinha um problema, agora nós temos um problema. Porque quando você assume esse problema para você, o teu atendimento ele sobe de nível radicalmente, absurdamente. Quando o cliente sente que você fala assim, o teu problema é meu problema. Ele sente assim e fala, cara, eu não tô sozinho, bicho. Cara, eu não tô sozinho. Tem uma pessoa aqui que tá comigo nessa briga. Tem uma pessoa que vai remar comigo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai relaxar. Ufa, tô em casa. Ele vai se sentir confortável. Ele vai sentir que ele tem um acalento. Então, você só vai conseguir isso quando você entender que você precisa se apaixonar por problemas. Aprenda a gostar de problemas. E resolva problemas, velho. Quando eu falo pra você, seja apaixonado por problema, eu não tô falando pra você que, nossa, negativismo... Tudo então quer dizer que eu vou ser um imã de problemas? Não, velho. Muda a visão. Eu quero que você seja um resolvedor de problemas. Mas para você resolver problemas, você tem que gostar dele. Você não pode ter medo do problema. Você não pode esconder atrás da cortina quando ele aparecer. Você não pode fugir. Você tem que bater no peito e falar, não, vamos resolver isso juntos. E aí, cara, aí é muito louco. Porque é como se tivesse aberto uma torneira assim, ó, e a vazão de água ela cai de uma forma absurda. Pelo simples fato de você ter a condição e capacidade de resolver o problema. É muito louco isso, bicho. É muito louco. E por fim, para compilar tudo isso, para que você consiga... Isso também dá um tema. Para que você consiga embalar tudo isso, mantenha uma comunicação clara. Puxa, Zé, mas você está falando que eu tenho que falar as palavras mais bonitas, eu tenho que compor as frases, as melhores frases, eu tenho que ter a melhor dicção. E justamente, pode até parecer paradoxo se você que está do outro lado entender de comunicação, mas eu quero justamente o contrário. Ter uma comunicação clara também é você aprender a conseguir ser autêntico. É você conseguir entender qual que é o teu perfil comunicativo. É você conseguir entender aonde você está no jogo. E você não querer parecer ser uma pessoa que você não é, velho. Porque quando você tentar mudar
o seu perfil, cara, aí a merda tá feita. Porque aí, nossa senhora, você vai começar a tentar falar a palavra que tá fora do teu vocabulário, você vai tentar a querer colocar entonações onde não deve. Claro que eu não tô falando para você chegar lá e falar de qualquer jeito com o seu cliente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é você entender o teu perfil, trabalhar o teu perfil, porque com isso você vai conseguir ter uma comunicação clara, objetiva, direta. E eu espero muito, de coração, que você tenha entendido um pouquinho do que eu quis falar aqui agora. Que você entender de atendimento, que você olhar com carinho para o atendimento, ele vai mudar o teu resultado, ele vai trazer um resultado que você não estava esperando. Muitas vezes não te falta conhecimento. Muitas vezes não te falta condição. Muitas vezes falta você não conseguir olhar para isso com carinho. Falta você conseguir filtrar o teu atendimento. Falta você conseguir se posicionar literalmente da maneira exata, certa, correta. E para que você finalize tudo isso e a cereja de bolo do seu atendimento, as pessoas falam muito de prova social, né? É um gatilho muito forte. Mas eu prefiro chamar de histórias de sucesso, eu prefiro chamar de case, eu prefiro chamar de storytelling, do que você quiser, que é a mesma coisa da prova social. Cara, compartilha com o seu cliente, compartilha com essa pessoa que você está prospectando, que você está tentando revender. Compartilha com ela histórias que realmente mudaram. Compartilha, às vezes, se ele já for teu cliente, se for um recorrente, compartilha com ele até as coisas que você já fez, que vocês já viveram junto, os problemas que foram resolvidos. Traz na memória dele tudo de novo. Traz à tona tudo de novo. Porque quando você conta a história, você consegue gerar emoção. Quando você gera emoção, o cliente ele acaba ficando mais receptivo. Não tenha medo de compartilhar histórias. Não tenha medo de compartilhar a sua história. Porque acredita, a tua história pode sim resolver um problema, sanar uma dor e uma necessidade de alguém. Muitas vezes a gente fica calado pela falta de coragem ou pelo medo que a gente deixa que nos tome naquele momento. E aí quando o teu cliente vai embora, você fica com aquela sensação, puta, perdi uma oportunidade, bicho. E eu comparo isso muito quando você está em aula, sala de aula, na tua adolescência, no teu início de faculdade. Em muitas situações, às vezes o professor está compartilhando uma matéria que você não entendeu. E você quer levantar a mão e falar, putz, não entendi, não compreendi, me explica de novo. E por algum motivo você não faz isso. Por algum motivo você perde o time. E você fica pensando naquilo muito tempo depois. E às vezes aquela dúvida que você ia tirar ia resolver, putz, cara, um BOzão grande. Sabe aquele BO que muitas vezes você tem uma dor de cabeça do caramba para resolver? É a mesma coisa com atendimento. Não tenha medo de compartilhar com o teu cliente. Não tenha medo de contar a história, o problema, a necessidade que você resolveu. Porque isso é transformador. Não para você, mas para ele. A gente está aqui há mais de meia hora já, não tá não? Eu espero realmente que essas dicas, que esse tempo que a gente passou aqui, possa contribuir e fazer sentido na tua vida. E mais uma vez eu volto a te pedir. Compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Curte o vídeo aí, porque é muito importante. Dá 5 estrelinhas no Spotify. Porque nós entregamos com muita entrega. Nós temos uma entrega que gasta muita energia, demanda muito tempo. E a gente realmente quer transformar pessoas. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase para você. Faça até acontecer. Não pare. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo Café com Zé. Valeu!